Começando então a sala virtual de hoje, vamos falar sobre o juramento da família número 1, parte 2. Como a gente já estudou na sala virtual anterior, vamos dar continuidade nesse estudo, nessa sala virtual de hoje, falando sobre o juramento da família número 1. Eu já vou então avançar para a próxima tela, para que a gente possa fazer uma revisão daquilo que a gente já estudou nas salas virtuais anteriores. Nas duas primeiras salas virtuais desta série que estamos fazendo, nós falamos sobre a premissa do juramento da família. A premissa seria o quê? A ideia central, a ideia principal, aquela ideia que se repete em todos os 8 itens do juramento e que se constitui a ideia central em torno da qual todos os demais itens vão girar. Basicamente, eu vou direto ali para o português. As premissas são nossa família, que nós já estudamos falando sobre a família, o conceito de família do ponto de vista do princípio divino, do ponto de vista do conceito da família verdadeira, e também explicamos por que falamos nossa família. Depois falamos ali sobre dona da nação de paz e unidade cósmica, ou especificamente dona do Cheonilguk, já falamos sobre isso, a ideia central. Falamos também sobre nossa família centralizada no amor verdadeiro, ou centrada no amor verdadeiro, e também explicamos a palavra, o verbo jurar, o juramento, por que nós juramos. Então, isso já está estudado, são as premissas do juramento, e é importante. Se você não viu, se você perdeu, fica aí a sugestão para você rever esse material, está disponível para você rever se você perdeu esse conteúdo, tá bom? Avançando para a próxima tela, então, um pequeno resumo daquilo que eu mencionei ali anteriormente, na tela anterior, falando da premissa do juramento. Falamos lá sobre a família, sobre o significado do juramento, sobre o significado de dizer centrado ou centralizado no amor verdadeiro e aquela situação de ser dono, edificando o Cheonilguk, ou a nação de paz e unidade cósmica, ok? Somente a título de revisão, então avançando para a próxima tela. O juramento da família número 1. Nessa parte 2, nós vamos continuar. Nós fizemos 2 destaques. O conteúdo, basicamente, do juramento está aí na sua tela em coreano e em português. Eu vou ler ali em coreano e depois em português e a gente vai fazendo os comentários, tá bom? Então, basicamente, ali está assim, ó. Cheonilguk Chuin, Uri Kajonun, Cham Saranun, Junshin Hago, Ponhyan Tangu Chaja. Ali está grifado, né? Se você olhar ali na sua tela um pouquinho à direita, grifado em azul, está exatamente essa palavra Chaja. Seguindo, então, Ponyon-e, Chanjoi Sanin, Ji San Chongongwa, Chon San Chongonul, Changon Halgosul, Mense Hanaida. E ali grifado está exatamente em vermelho, já um pouquinho à esquerda da sua tela, Chanjui Sanin. Respectivamente em português, eu vou ler ali e você já pode identificar os grifos. Aquilo que está grifado em azul, Chaja, ali embaixo em português é a restauração da terra original, ou mais especificamente, terra natal original. E a parte em vermelho que eu acabei de citar ali, Chanjui Sanin, grifado em português em vermelho, ficou aquela parte, o ideal original da criação. Então, basicamente, o juramento em português, na tradução, ficou assim. Nossa família, como dona do Cheonilguk, centralizada ou centrada no amor verdadeiro, jura estabelecer o reino dos céus na terra e no céu, o ideal original da criação, pela restauração da terra natal original. Na sala virtual anterior, nós estudamos um tema, por isso fizemos em 2 partes. A primeira parte foi aquilo que está grifado em azul, a restauração da terra natal original, onde a gente pôde aprofundar o conceito de terra natal original, ok? E hoje ficou, nessa segunda parte do estudo do juramento 1, aquela parte grifada em vermelho, ou seja, o ideal original da criação. Esse é o tema que nós vamos estudar. Antes de avançarmos para a próxima tela, eu gostaria só de fazer um lembrete aqui, enfatizando um aspecto que nós vamos começar a comentar. Na sala virtual anterior, a gente citou ali, na segunda linha, a questão quando a gente fala do juramento. Jura estabelecer o reino dos céus na terra e no céu. E eu havia mencionado na sala virtual anterior a questão de estabelecer o reino dos céus na terra e no céu. Apesar de não fazermos uma sala virtual específica sobre ela, mas o resultado do estudo deste juramento 1 na primeira e hoje nessa segunda parte vai nos dar uma compreensão muito clara sobre o que significa então quando juramos estabelecer o reino dos céus na terra e no céu.
Esse é o primeiro ponto que eu vou começar a falar antes de entrarmos especificamente no ideal original da criação. Vamos avançar para a próxima tela? O ideal original da criação. Eu vou fazendo a leitura e a gente vai fazendo os comentários. O objetivo do primeiro juramento é edificar o reino de Deus na terra e no céu. Então, aí já vou fazer um parênteses, acabamos de comentar na tela anterior. Apesar de não termos grifado esse trecho, apesar de não dedicarmos uma sala virtual específica para esse tema, mas basicamente a mensagem central, a ideia principal do juramento número 1 é esse: edificar o reino de Deus na terra e no céu. O ideal original da criação. Então, você já conseguiu fazer aí o nexo entre uma coisa e outra? As palavras na terra e no céu são traduções de uma única palavra coreana, Cheonju, que significa cosmos. Então, é interessante. A gente traduziu em português essa expressão lá, como nós vimos na tela anterior, estabelecer ou edificar o reino de Deus na terra e no céu. Mas lá no coreano, a palavra que realmente está lá é Cheonju, que significa cosmos. Então, a gente precisa fazer um parênteses aqui no nosso estudo, antes de avançarmos especificamente no entendimento desse ideal original da criação, nessa história aí de estabelecer o reino do céu na terra e no céu, para podermos entender um pouquinho melhor o conceito unificacionista, o conceito dentro do princípio divino, o conceito dos verdadeiros pais sobre cosmos. Por que aparece Cheonju no juramento da família? Por isso, vamos avançar para a próxima tela. Na próxima tela diz o seguinte, voltando na discussão do cosmos. Cosmos significa, então, céu e terra, ok? Nessa palavra cosmos, naquela expressão coreana Cheonju, está incluído tanto o céu quanto a terra. Rapidamente podemos colocar de lado, então, aquele significado comum secular sobre o termo cosmos, como utilizado às vezes lá na astronomia, para se referir, por exemplo, ao universo material físico, ao cosmos, como você vê dos filmes de ficção científica e coisas do tipo. No Novo Testamento, quando você estuda na Bíblia, lá no Novo Testamento, a palavra grega cosmos é traduzida como mundo, né, na maioria das versões da Bíblia. Então, você vai ver algumas expressões que eu até peguei da Bíblia ali para a gente fazer essa alusão. Então, aí, basicamente, o que a gente chegou à conclusão? Que lá tem 3 significados. Primeiro, né, ele vai falar todo o universo existente, o mundo da humanidade e a existência secular. Então, como ele fala, né, o mundo, né, todo o mundo vai ser salvo, por exemplo. Nesse caso que eu falei, ele estaria se referindo ao mundo, ao cosmos, humanidade, ao aspecto somente do ser humano. Às vezes a Bíblia também fala assim, o velho mundo passará, esse mundo se desfará e um novo mundo será criado. Basicamente, o que ele está se referindo? Não ao planeta, não ao cosmos, mas se referindo à existência decaída, esse mundo secular. Agora, o que nos interessa é esse sentido que eu deixei grifado aí na sua tela. O que realmente o juramento vai estar enfatizando, vai estar enfocando, é esse significado da palavra cosmos. Todo o universo existente. No foco, é o primeiro desses, como diz o texto, o qual ocorre cerca de 15 vezes apenas no livro do Novo Testamento. Assim, no Evangelho de João, por exemplo, o Filho preexistia antes da fundação do mundo, o cosmos, né? Isso está lá em João 17, 24. E, de fato, como diz a Bíblia lá em João 1,10, o mundo foi feito por ele, usando então a expressão, esse conceito mais abrangente que a gente vai utilizar, que é, na verdade, a ênfase do juramento da família. Todo o universo existente. Mas vamos melhorar esse conceito? Então vamos para a próxima tela. Este significado de cosmos abrange as realidades angélica e espiritual, como Paulo escreveu, pois somos feitos espetáculo ao mundo, o cosmos, aos anjos e aos homens, lá em 1 Coríntios 4:9. E estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, o cosmos de novo. Então, ali claramente, né, fica definido que o cosmos inclui, então, nesse conceito mais abrangente, tanto o céu, ou seja, o mundo da realidade angelical, espiritual, como também a terra, ou seja, a realidade física, a realidade
material. A gente também vê lá no livro de Atos, no capítulo 17, a seguinte citação: o Deus que fez o mundo, a palavra cosmos, como eu falei, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, falando de novo desse significado mais amplo de cosmos. Por que nós estamos fazendo essa análise? Exatamente por causa da palavra Cheonju. Como eu comentei lá atrás, Cheonju é a palavra em coreano que nós traduzimos como céu e terra. Então, para você perceber que esse significado é relacionado ao cosmos, a essa realidade abrangente, a todo o universo existente. Vamos avançar para a próxima tela? Como será discutido, então, lá no quinto juramento, quando nós entrarmos naquele juramento que fala sobre a unidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo terreno e o mundo espiritual influenciam mutuamente um ao outro. Vapores nocivos do inferno impelem as pessoas terrenas a cometerem crimes, enquanto vislumbres do céu inspiram as pessoas na terra para boas obras. Então fica claro ali, né, essa relação interdependente, essa dependência mútua, essa influência mútua que existe entre a realidade espiritual, o céu, e a realidade material ou física, a terra. Assim, a sociedade terrena e o mundo espiritual precisam ambos demandam serem restaurados de forma conjunta. Por esta razão, a Bíblia descreve o vindouro reino com as palavras: um novo céu e uma nova terra. Está lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Vamos avançar para a próxima tela? Quando as pessoas perguntaram para Jesus onde é o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus está entre vós. Está lá no livro de Lucas. Jesus estava dizendo que o ideal de criação de Deus começa no nível do indivíduo. Então as pessoas têm aquela ideia tradicional, aquele vislumbre tradicional cristão de que o reino de Deus é uma coisa que já vem pronta, na sua esfera, no seu escopo mais abrangente, e que já vem pronto e que se instala, e eu simplesmente vou habitar, vou adentrar naquela realidade, usufruir daquela realidade, pronto, acabou. E na verdade não foi isso que Jesus disse. O reino de Deus está entre vós, ou seja, esse ideal da criação de Deus começa a partir do nível individual. Não que o indivíduo já vai adentrar nessa realidade mais ampla, pronta e acabada. Cada indivíduo faz um fundamento para o ideal de Deus em si mesmo. Entretanto, a visão do reino no livro do Apocalipse tem Deus habitando dentro dos grupos humanos. Interessante isso. Olha o que diz lá no Apocalipse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E o mais fundamental deste tabernáculo, desta estrutura, desta instituição humana, no seio da qual o Deus vai habitar, vai coexistir com os seres humanos, é a família. A família é o tabernáculo no qual Deus vai poder habitar com os seres humanos. Vamos avançar para a próxima tela, então? Começando com a família, a realidade do ideal de criação de Deus deve expandir o seu escopo até preencher céu e terra. Aqui já cabe um parênteses, né? Vamos pensar um pouco, né? Então, nós estamos falando sobre restaurar a terra natal original, estabelecer o ideal original da criação, edificar o reino do céu na terra e no céu. Então, aí fica bem claro que nós devemos construir, é nossa responsabilidade. É através das nossas ações, das nossas realizações, que o reino do céu na terra e no céu se estabelece. A partir de que escopo? A partir do escopo da família. Um indivíduo se qualificando e estabelecendo a família verdadeira, o ideal da família planejado por Deus lá na criação, o ideal original da criação se consubstancializando dentro desta família. É óbvio que aí essa realidade do ideal de criação de Deus deve, como diz ali em cima, se expandir até preencher todo o céu e toda a terra, ou seja, abrangendo todo o cosmos. Quando isto alcança o nível nacional, se manifestará como uma nação
sob a regência de Cristo. Lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 11, diz assim: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, quando isso se expande para preencher o mundo, se manifestará então naquilo que a humanidade sempre almejou e que nunca conseguiu alcançar, a paz mundial. Como está lá no livro de Isaías, vislumbrado no capítulo 2, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então é interessante essa reflexão, né? É bonito, é poético, mas a gente precisa perceber que isso tem que se tornar substancial e prático. Tem que ser a nossa realidade cotidiana. Precisamos abaixar as nossas espadas e até mesmo convertê-las em enxadões, converter as lanças em foices, para que uma nação não se levante contra a outra, para que não haja o levantamento de espada. E, infelizmente, hoje a gente vê que isso acontece diuturnamente, né? A todo instante. Quando a gente liga a televisão, assiste uma notícia, a gente sempre vê que existem conflitos partidários, existem conflitos filosóficos, existem conflitos ideológicos, existem conflitos religiosos, ou seja, todo tipo e sorte de conflito hoje permeia a Terra, permeia a realidade humana por conta da nossa incapacidade de construir a paz mundial, ou seja, podermos realmente fazer com que aquela realidade do ideal da criação de Deus, criado, estabelecido, fundamentado no modelo da família, a gente vai estudar isso mais adiante nos demais juramentos, nos demais itens do juramento. Hoje ainda não vou adentrar nessa discussão, mas só para a gente já ter esse vislumbre. Vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela ele volta na questão ali da discussão sobre o ideal original da criação, e aí vamos aprofundar então esse debate agora. O ideal original de criação em coreano, Cheonju Isanin, é um mundo que cumpre o plano original de Deus. Eu vou ler de novo, me desculpa, mas essa frase ela é muito esclarecedora, né? A mensagem contida nela já nos dá bastante esclarecimento. É lógico que a gente vai detalhar isso mais adiante, mas vamos ler de novo? Me permita. O ideal original de criação é um mundo que cumpre o plano original de Deus. Este é um mundo ideal fundado no coração e também fundado no amor de Deus. Deus pretendia estabelecê-lo começando com uma família. Então deveria expandi-la quando seus descendentes se multiplicassem e enchessem a terra. Tragicamente, os primeiros antepassados humanos caíram e se tornaram incapazes de alcançar o ideal original da criação. Eu digo mais, não apenas incapazes de alcançar o ideal original da criação, mas até mesmo incapazes de compreender, de entender o que é, de fato, o ideal original de criação. Esse é o grande poder da mensagem do princípio divino, que nos esclarece muito nitidamente qual é o ideal original da criação. As pessoas falam sobre o reino de Deus, a Bíblia fala, o Evangelho como um todo repete várias e várias, dezenas de vezes a expressão o reino de Deus, o reino dos céus. Mas as pessoas não conseguem alcançar o significado disso. Elas não são capazes de entender, quanto mais alcançar a realização disso. Então nós somos realmente privilegiados. O princípio divino realmente nos dá o privilégio de compreender e entender com clareza, com nitidez, com detalhes práticos o que é, qual é o ideal original da criação dos pais celestiais. Este é o significado, voltando ali ao texto, este é o significado da expulsão do Jardim do Éden. A gente já comentou isso aqui em salas virtuais anteriores, né? Quando falamos sobre as premissas e também quando falamos ali sobre a restauração da terra natal original. É um negócio interessante, né? A gente fez o seguinte raciocínio, e vamos a ele de novo. Por que é que Deus criaria um lugar para o qual Adão e Eva iriam ser expulsos e que daria para eles sofrimento? Porque é mais ou menos isso que diz lá no Gênesis. Eles cometeram o pecado, e aí Deus os expulsou, mandando eles para um outro lugar. Não vão mais viver no Jardim do Éden, aquele lugar
de delícias, onde tudo estava ao seu alcance, sem nenhuma dificuldade, e agora, por conta da queda, Adão e Eva passaram a viver num lugar onde a vida é difícil, onde tinha que trabalhar, onde tinha que pagar conta, onde as coisas não estavam tão acessíveis assim, aonde eles deveriam, né, comer o pão ali, né, do suor, né, que eles iriam ter que conquistar, e é a nossa realidade. Por que Deus criou esse lugar? Parece que Deus já criou um lugar prevendo, né, que o homem iria cometer um erro e aí ele iria ser castigado e punido sendo enviado para esse lugar, mas foi Deus que criou esse lugar? Então esse é um conceito que a gente deu uma aprimorada, né, nas salas virtuais anteriores, quando discutimos esse significado da expulsão do Jardim do Éden, que na verdade o resultado é as ações do ser humano. Ele, na verdade, foi viver na realidade que ele criou, por conta do seu comportamento, por conta das suas ações. Da mesma forma, o mundo que seus descendentes edificaram está muito, mas muito mesmo, distante do ideal original. Não há um vislumbre dentro desta realidade que o homem vive hoje, que nós estamos inseridos, que nos dê pelo menos alguma percepção do que seria o ideal original. As mentiras, os conflitos, a traição, enfim, todos os grandes dilemas da vida humana, principalmente no que tange aos relacionamentos, não chega perto daquilo que nós almejamos como ideal para nossas vidas. E olha que o nosso vislumbre sobre o ideal original da criação ainda é muito embotado, né? Atualmente, os verdadeiros pais chegaram. Eles estabeleceram o ideal original de criação na sua família, a primeira família verdadeira da história da humanidade. Através de nossa conexão com os verdadeiros pais, também nós podemos cumprir esse ideal original de criação nas nossas próprias famílias. Nessa base, nesse fundamento, sobre esse alicerce, nós passamos a participar nessa obra de expansão, para que isso se torne também alcançado pelas nossas comunidades, também pela nação, pelo mundo e, por fim, todo o cosmos. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? O reino de Deus na Terra. Então vamos agora analisar um pouco mais pontualmente, né? Falamos lá nas primeiras telas sobre o reino de Deus na Terra e no céu. Vamos então analisar cada uma dessas situações. Vamos ver primeiro o reino de Deus na Terra. As pessoas sonham com o reino de Deus. Isso é o grande anseio, é a grande expectativa, né? o grande desejo de todo ser humano. Contudo, a humanidade decaída está despojada da sua conexão com o coração de Deus e também a sua conexão com o amor de Deus. E por isso, ela somente pode encontrar alguns vestígios deste ideal, visto basicamente como se fosse através de um espelho e enigma, como o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, né? Ainda sonhamos. Isso está em nossa natureza original. Faz parte da nossa natureza original, apesar de não entendermos com clareza o que é o ideal original da criação, e muito mais difícil colocar isso em prática, mas o anseio, o desejo, o sonho, a ambição está lá, porque está dentro da nossa natureza, a nossa natureza humana original. Pessoas motivadas por ideais utópicos, tanto religiosos como também seculares, não podem aceitar o status quo, essa situação de posição, privilégio para uns em detrimento de outros. Elas são visionárias, idealistas e revolucionárias que estimulam, obviamente, o progresso social. Esse progresso social que nós desfrutamos hoje, apesar de todas as mazelas ocasionadas por conta da queda, ainda assim é o resultado disso, de pessoas que ao longo da história, visionárias, idealistas e revolucionárias, conseguiram fazer com que a humanidade avançasse na direção desse ideal original. O anseio da humanidade pelo reino de Deus repousa na raiz de cada realização social, desde o século XVII. Então, a democracia, os movimentos de abolicionismo, os direitos civis, igualdade das mulheres, a garantia do bem-estar social, legislação trabalhista, Código de Defesa do Consumidor e etc, etc, etc. Tudo isso são manifestações resultantes do anseio da humanidade, buscando sempre viver o reino de Deus na Terra. Nós estamos falando do contexto na Terra. Por isso nós estamos falando dessa estrutura social
mais próxima da nossa realidade física, mais próxima da nossa realidade material. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando sobre o reino de Deus na Terra, mera tolerância não é suficiente para alcançar a unidade do cristianismo. Então esse é um grande dilema. A gente vê vários movimentos de busca da união das religiões, esses movimentos de debate interreligioso, mas a tolerância não é a ferramenta capaz de unir as diferentes vertentes, seja do cristianismo ou de qualquer outra das principais religiões do mundo. A tolerância não significa que eu ouço, que eu entendo, que eu compreendo, que eu procuro observar o ponto de vista do outro e até mesmo aceitar o ponto de vista do outro como um ponto de vista plausível, lógico, coerente. O amor de Deus, especificamente como manifestado através do Espírito Santo, é a única coisa que pode de fato abranger todos os filhos de Deus e juntá-los em harmonia. Uma nova revolução de coração é necessária, conectando cada fiel com o amor verdadeiro de Deus. O nosso pai ele tem uma citação que diz o seguinte, acompanha comigo ali a leitura. Para cumprir a gigantesca tarefa histórica de unificação, vocês devem descobrir o poder extraordinário do amor. Amor que não se torna vítima circunstancial da sociedade. Amor supremo, que transcende cada barreira nacional, racial e cultural. As pessoas sempre têm falado sobre amor, mas o amor humano somente, nunca, jamais, de forma alguma, cumprirá a tarefa efetiva de promover a unificação universal. Portanto, nos reuniremos ao redor de um único amor, o amor verdadeiro de Deus, e o coração, fonte desse amor verdadeiro, o coração de Deus. O amor verdadeiro, esse amor que faz com que você viva para o benefício dos outros. Isso é uma teologia. A gente tem que entender como isso é uma teologia poderosa, grandiosa, reveladora. É o grande dom, esse é o grande legado que os verdadeiros pais deu para mim, para você, para cada um de nós. É o grande legado. A lógica do amor verdadeiro, esse coração, como diz ali no finalzinho dessa última linha que está aí na sua tela, quando ele fala ali o amor e o coração de Deus, é poderoso isso quando ele fala, né? O amor verdadeiro, o que é o amor verdadeiro? Qual é a lógica do amor verdadeiro? Basicamente é isso, viver para o benefício dos outros. Essa é a lógica. Não tem como construir paz mundial se você não tem essa lógica. Tudo mais é mera discussão, é conversa jogada fora. A lógica que o verdadeiro Pai trouxe, ela é revolucionária. Eu, você, cada um de nós, temos a obrigação de mostrar isso para as pessoas. O que é o amor verdadeiro? O que é o coração de Deus? O que é essa teologia, essa lógica de viver para o benefício dos outros? Eu, você, cada um de nós, como é que eu posso pensar sobre o ideal original da criação, tornar ele prático na minha vida? Eu falo isso já de cara no primeiro juramento. Se eu não consigo entender isso, como é que eu posso continuar lendo o resto dos outros itens do juramento? Fica até um negócio sem noção. Então, tudo que o nosso Pai colocou nesse conteúdo, que está na sua casa, que você tem impresso aí, que você usa diariamente para fazer a leitura do juramento, é um negócio sagrado. É poderoso quando você fala, eu juro. Quando a gente discutiu isso lá na premissa, volte lá se você não viu aquela sala virtual, volte lá e assista lá quando a gente fala do significado de jurar. Eu falo lá no finalzinho da frase, Mense Hanaida. Isso é muito sério, nós estamos jurando. Por isso precisamos entender. E o nosso objetivo aqui na sala virtual, né, sem querer se estender muito, é exatamente esse, aprofundar o entendimento desses itens. Vamos para a próxima tela? Ainda falando sobre o reino de Deus na Terra, uma vez que as famílias do mundo estão conectadas com o coração de Deus, elas naturalmente cuidam umas das outras e ajudam os menos afortunados, ou seja, a lógica de viver para o benefício dos outros, premissa do amor verdadeiro. Elas estarão preenchidas com compaixão pelos pobres e sofredores da terra, porque são aqueles com o coração de Deus, cujo amor se estende a todos os seus filhos. Distinguindo claramente bem e mal,
elas rejeitarão a corrupção e decadência da presente sociedade e promoverão uma cultura saudável que apoia os valores de pureza, altruísmo e serviço. Ou seja, é a lógica do viver para o benefício dos outros. Esta conversão de coração fornecerá o fundamento sobre o qual se pode, então, elevar a sociedade democrática de hoje para um estágio mais elevado, ou seja, o que a gente está falando, o reino de Deus na Terra. O ideal hoje é a democracia? Não. É o comunismo? Não. Qual é o ideal social para a nossa vida no mundo material? É o reino de Deus na Terra. Vamos para a próxima tela? O reino de Deus no céu. Então, agora vamos falar da outra esfera, da outra realidade. Falamos lá no início que juramos estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. Falamos agora sobre o reino de Deus na terra e agora vamos falar então sobre o reino de Deus no céu. A oração lá do Pai Nosso diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Indicando então que o céu também já opera de acordo com a lei divina. Sua atmosfera é amor, fornecendo então o sustento para as pessoas que vivem uma vida de amor. Eu vou ler de novo esse grifo porque essa mensagem é poderosa. Eu peço que você reflita sobre ela. Eu não vou me estender aqui na discussão, nós vamos detalhar isso mais adiante nos demais itens do juramento, ok? Mas eu vou ler de novo. Sua atmosfera é amor, fornecendo assim o sustento para que as pessoas possam viver uma vida de amor. A realidade espiritual, o reino de Deus no céu, demanda que eu respire, que eu me alimente e que eu possa praticar e vivenciar cotidianamente uma vida de amor verdadeiro, ou seja, uma vida para o benefício dos outros. Quando a vida de uma pessoa na Terra termina e ela entra, então, na realidade do mundo espiritual, ela pode achar os seus caminhos muito estranhos. Se costumava ter, por exemplo, uma vida egoísta e materialista na Terra, ela de repente vai se encontrar bastante perdida e despreparada para viver uma vida de amor altruísta, porque a atmosfera do céu, a atmosfera do mundo espiritual é uma atmosfera de amor. Amor verdadeiro. Se eu não pratiquei o amor verdadeiro na minha vida terrena, eu vou me sentir bastante perdido, um tanto despreparado para poder viver naquela realidade, porque o meu amor, a qualidade do amor que eu tenho praticado, que eu desenvolvi, que eu acumulei, de fato, não é igual àquela qualidade de amor que tem naquele ambiente. Deficiente em amor e incapaz de desfrutar a vida no céu, essa pessoa sentirá grande remorso sobre sua vida desperdiçada. Em outras palavras, ela acaba aonde? Ela acaba no inferno. Não obstante, o Deus amoroso não tem nenhum desejo de ver qualquer um dos seus filhos sofrendo eternamente nesse lugar. Portanto, Deus fornece uma forma, ainda que difícil possa ser, mas ainda assim é uma forma para que essas pessoas desafortunadas possam resolver todos os seus problemas do seu passado. Vamos para a próxima tela? Somente durante nossa vida terrena, e eu vou repetir novamente, somente durante a nossa vida terrena, nós temos a oportunidade de fazer crescer o nosso caráter e o nosso amor. Não há uma repetição, não há uma segunda chance, é somente durante a nossa vida terrena é que está a oportunidade da gente fazer crescer o nosso caráter e também fazer crescer a qualidade do nosso amor. Jesus deixou as chaves do reino com Pedro, um homem na terra, e disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também estará desligado no céu. Está lá no livro de Mateus, capítulo 16. Os habitantes do mundo espiritual estão limitados ao nível de evolução espiritual alcançado na Terra, ou seja, não tem segunda chamada, não tem pendência para você pagar depois, não existe o purgatório, você vai estar vivendo na realidade que você construiu, a realidade espiritual
que você desfruta lá no mundo espiritual é o nível da evolução espiritual que você alcançou aqui na Terra. Isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. Uma vez que as famílias realizam um amor verdadeiro na Terra, elas trarão esse amor inevitavelmente para o mundo espiritual e, por conseguinte, viverão de forma eterna em amor neste lugar. Enquanto a sociedade na Terra se eleva e se transforma no reino de Deus, uma sociedade paralela se desenvolverá, por conseguinte, lá na realidade do mundo espiritual, ou seja, esse que nós chamamos de reino de Deus no céu. Ou seja, a sociedade humana construída, elaborada, fundamentada, desenvolvida na Terra, através da prática do amor verdadeiro, a vivência para o benefício dos outros, ela naturalmente transmigra para a realidade espiritual. Ou seja, qual é a sociedade que nós vamos viver no mundo espiritual? É o reino de Deus, a realidade da regência e soberania de Deus, do amor verdadeiro de Deus no céu, como também na Terra. Vamos avançar para a próxima tela? Parceiros com Cristo para edificar o reino de Deus. Então aí vamos fechar esse conceito sobre estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. A despeito da imagem da Bíblia da Nova Jerusalém que desce prontinha e acabada, flutuando a partir do céu, nós unificacionistas, à luz do princípio divino, sabemos que o reino de Deus não descerá literalmente do céu. Jesus não virá nas nuvens com o som de trombetas e pronto, e traz o reino e acabou. Da mesma forma, o reino de Deus não aparecerá de forma repentina e automática quando o presidente dos Estados Unidos ou o secretário-geral da ONU ou o maior líder de qualquer religião mundial receber os verdadeiros pais, seguir os ensinamentos. Isso não é um processo automático. É demandado uma transformação e uma revolução. 1700 anos atrás, Jesus apareceu para o imperador Constantino e moveu o seu coração para aceitar o cristianismo. Aqui um parênteses, essa é aquela parte do princípio divino quando estudamos lá nos paralelos históricos, aquele período de 400 anos de perseguição sob o Império Romano que os primeiros cristãos sofreram como condição de indenização a nível mundial, para restaurar os 400 anos de escravidão no Egito que o primeiro Israel havia feito para receber o Messias. Então, voltando ali, não obstante, o Império Romano não se tornou de repente o reino. Apesar do imperador ter cessado a perseguição, ter se tornado um cristão e transformado o Império Romano no primeiro império a aceitar o cristianismo, ainda assim, o reino de Deus na terra e no céu não se estabeleceu repentina e automaticamente. Ao invés, ele continuou a declinar e menos de 2 séculos mais tarde acabou o Império Romano. Então é interessante, né? Os detalhes para a gente se alertar. Avançando para a próxima tela, enquanto isso a igreja cresceu através dos esforços dos cristãos corajosos que espalharam o evangelho. O povo do Império Romano foi transformado um a um quando receberam Jesus Cristo em seus corações. Da mesma forma, hoje, o reino de Deus será edificado quando as famílias recebem a bênção e centralizam suas vidas no amor verdadeiro, como está lá no juramento, em todos os itens do juramento. Nossa família centralizada no amor verdadeiro. As famílias, centrando no amor verdadeiro, fornecem o fermento necessário para trazer a harmonia e também trazer unidade para a sociedade, para a nação e para o mundo. E, por conseguinte, também o cosmos, como a gente já falou anteriormente. Elas vão conduzir o caminho que suas comunidades e nações devem seguir. Este é o significado da expressão coreana que está lá no juramento e diz assim, Chanjong Hada. É o verbo que significa edificar o reino por nossos próprios esforços. Chonjong é edificar o reino. Hada é a transformação dessa expressão num verbo. Então, ali seria edificar o reino por nossos próprios esforços. Ou seja, o reino de Deus não é uma coisa que vai vir pronta, como a gente viu na tela anterior. É uma coisa que nós
vamos estar construindo, é uma coisa que nós vamos executar com as nossas próprias mãos e através dos nossos próprios esforços. Na próxima tela, devemos examinar nossa fé e verificar se, a despeito de tudo que nós aprendemos a partir do princípio divino sobre responsabilidade humana, ainda mantemos a crença subconsciente que Jesus e os verdadeiros pais vão fazer tudo por nós. Isso é um resíduo da noção cristã que o reino vai vir de uma forma sobrenatural nas nuvens. Então essa é uma reflexão para a gente basicamente fechar o nosso estudo de hoje. A gente deve pensar, espera lá, como é que é isso daí? Será que realmente eu sei que é minha responsabilidade, é minha ação, é o exercício dos meus esforços, o estabelecimento do reino do céu na terra e no céu, o ideal original da criação? Ou ainda eu carrego aquela noção residual cristã de que as coisas vão vir prontas, isso é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade de Jesus, isso é encargo dos verdadeiros pais, eu só preciso acreditar, levantar os meus braços para cima e esperar que as bênçãos vão vir do céu. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Avançando para a próxima tela, os verdadeiros pais estão sim assumindo responsabilidade global para alcançar os líderes mundiais, mas e quanto à situação mais próxima de mim? E quanto à situação na nossa comunidade? Jesus chamou cada um de nós para carregarmos a cruz, significando que compartilhamos a missão messiânica. Esse é o significado de messianidade tribal. Essa é a grande demanda de cada um de nós e de cada uma das nossas famílias. Esta é a essência de ser um Messias tribal. Paulo disse, lá na segunda carta aos Coríntios, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Enquanto trabalhamos na terra, Deus e Jesus estão trabalhando no céu para converter os corações das pessoas. Esta é nossa parceria, este é o nosso compromisso com Cristo para estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. Vamos para a próxima tela? Na verdade, então, nossa responsabilidade como Messias tribais em nossas terras natais está ligada de forma inseparável com a obra de Jesus e dos verdadeiros pais de estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. Aqui eu vou fazer um parênteses. Estamos fechando o primeiro juramento. O primeiro item do juramento da família está fechado. Nós falamos na sala virtual anterior sobre a restauração da terra natal original. Explicamos ali um pouco mais detalhadamente o significado dessa expressão tchadjá, terra natal original. Agora, estudando nessa sala virtual o ideal original da criação, principalmente essa visão de como se estabelece o reino dos céus na terra e no céu, a gente percebe que nós temos uma parceria, nós temos uma corresponsabilidade como Messias tribais no que diz respeito a construir juntamente e de uma forma inseparável com a obra de Jesus dos verdadeiros pais, essa obra de estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. Nossa terra natal original pode então estar limitada a um pequeno local, mas ela tem um significado cósmico, abrangendo céu e terra, tal como o Jardim do Éden, também citado na Bíblia, poderíamos referi-lo a um pequeno lugar que tinha o significado de simbolizar toda a terra. À medida que elevamos nossas comunidades, fornecemos ímpeto espiritual para o ministério em âmbito mundial dos verdadeiros pais. E é por isso que nós fazemos esse trabalho do Ministério da Família Verdadeira, para que realmente possamos elevar, ampliar o escopo da nossa família verdadeira, dos valores da família verdadeira, para abranger todos os escopos seguintes, ou seja, as comunidades, as sociedades, as nações, o mundo inteiro e, por fim, o cosmos como um todo. Entretanto, muito frequentemente, os verdadeiros pais estão à nossa frente, suprindo as nossas próprias carências, as nossas próprias ausências, as nossas próprias falhas e omissões no que diz respeito à realização da nossa porção de responsabilidade. E muitas vezes, quantas vezes, infinitas são as vezes que infelizmente acabamos nos tornando um fardo para eles, ao invés de sermos colaboradores, cooperadores,
co-criadores juntamente com os verdadeiros pais, juntamente com Jesus, juntamente com os pais celestiais, na obra da construção do reino de Deus na terra e no céu. Vamos para a próxima tela? Podemos cumprir então a messianidade tribal, mesmo se não vivemos na nossa terra natal. Então, se você não está na sua terra natal, se você não está lá junto com os seus familiares, a terra de nascimento seu, ou então onde vivem ou viveram seus antepassados, ainda assim, onde quer que vivamos, amando e servindo os nossos vizinhos, a terra natal, entre aspas, Caim, também nós estamos beneficiando os nossos familiares que estão lá na nossa terra natal original, tipo Abel. Esta tem sido a experiência comum que, quando aqueles que criam um bom fundamento em suas comunidades adotadas retornam para casa para visitar sua família, e a obra da restauração, quando ocorre esse retorno, vai progredir em saltos e pulos, e não caminhando lentamente a passo de tartaruga, porque você se dedicou por aquela terra natal que você adotou, que passa a ser, entre aspas, a sua terra natal tipo Caim. Quando você retorna de fato para a sua terra natal real, original, tipo Abel, onde estão os seus familiares, os seus pais, os seus antepassados, a restauração ali ocorre aos saltos pela cooperação espiritual que você passa a ter nesse sentido. Avançando para a próxima tela, Jesus primeiramente nos chamou para ser os seus parceiros, quando disse lá para Pedro: apacente as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. E disse para os seus discípulos tomarem a cruz e o seguirem também nessa jornada. Deus nunca, Deus jamais, em nenhum momento, ele quis que se abrisse uma enorme lacuna entre Jesus e seus seguidores, que Jesus fosse o perfeito e os demais homens pecadores. Essa lacuna não era o plano, ela existe, mas não era o anseio, o desejo original, não é o ideal original de Deus. Deus quer, Deus anseia, Deus espera que todos os cristãos sejam parceiros e colaboradores com Cristo, e principalmente que todos nós, unificacionistas, famílias abençoadas, famílias que apregoam e defendem os valores da família verdadeira, possamos também ser parceiros e colaboradores com os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, no que diz respeito a edificar o mundo do seu ideal, esse mundo do ideal original da criação. Tá bom? Então era isso, eu quero já agradecer aí a presença de todo mundo, finalizando aí na próxima tela, mostrando os temas que nós já estudamos. Então estudamos na sala anterior, dentro do estudo do juramento número 1 da família. Basicamente falamos sobre a nossa terra natal original, a restauração ou a busca da nossa terra natal original, e hoje fechamos aí esse juramento falando sobre o ideal original da criação. Então o juramento número 1 está concluído. Na próxima sala virtual já fica o nosso compromisso para começarmos então no próximo item, o item número 2 do juramento, o estudo de todos os detalhes daquele juramento, tá bom? Feito o nosso compromisso, eu já vou avançar para a próxima tela, finalizando a sala de hoje, agradecendo a sua presença, desejando então uma semana abençoada, esperando o nosso encontro na próxima sala virtual, tá bom? Tchau!